Amém? Que diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia. Senhor Jesus, pedimos tua graça e misericórdia por tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai. Querida, aqui Jesus, como a gente, pode se assentar os irmãos, como a gente estava aqui falando na sexta-feira passada, esse é o terceiro dito que Jesus diz assim: eu sou, né? Ele diz aqui pela terceira vez no livro de João, ele diz aqui: eu sou a porta, né? Só que o que me chama a atenção no texto é quando ele diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome as suas ovelhas, e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque ouvem a sua voz, né? Então quer dizer, a gente é orientado pela voz do Senhor Jesus, mas para isso a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Um texto que me chama a atenção também é de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz: e a trombeta soará, e os que tiverem vivo, né, serão arrebatados. Olha só. Então quer dizer, para a gente ouvir a voz da trombeta, a gente tem que estar como? Atento, né? Tem que estar atento. É a parábola das 10 virgens, da vigilante a voz do Senhor. A gente vê que no livro de Samuel, no capítulo 3, no versículo 8, depois de Deus ter chamado Samuel 3 vezes, né? Samuel, Samuel. Aí Samuel vai até Eli, Samuel, Samuel. Samuel vai de novo até Eli, e Eli se liga, né? No livro de 1 Samuel capítulo 3, ele se liga, ele fica atento. Por quê? Porque ele viu ali Deus falando com Samuel. Com Samuel 3:8, que diz assim, ó: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então quer dizer, o que é a gente ouvir a voz do Senhor? Quer dizer, por que você está aqui? Porque você ouviu a voz de Deus, e nós temos que estar atentos, querido, porque constantemente o Senhor fala conosco. Eu estava ali sentado e falando assim: Senhor, será que é essa palavra? Aí Cléo foi e falou, né? A gente tem que ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele está nos chamando, querido. E o que é o chamado de Deus? É aquele desejo no coração. Se você não tem, você tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar. Se você não tem aquela vontade de trabalhar para o Senhor, aquela vontade de dar uma palavra, aquela vontade de cantar, aquela vontade de orar, então você tem que ficar preocupado, querido, com você mesmo. Você tem que estar atento. Por quê? Porque esse é o primeiro sinal aonde a gente está se distanciando. Por quê? Porque no livro de João 10, Jesus diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Então ela está atenta, ela está incomodada. Por quê? Porque Jesus, Ele está chamando, Ele está falando, e é o coração que arde. Lembra daqueles homens, Lucas, né? 22,
aonde eles estão no caminho de Emaús, né? O homem no caminho de Emaús, que eles estão andando, eles estão voltando de casa. Eles estão voltando de casa. Aí o que acontece? Acontece que Jesus está conversando com eles. Jesus está falando. Jesus está ali explicando, né? Aqui, ó. Jesus está explicando. Era 11 quilômetros. Presta atenção, querido. Como que eu e você tem que estar? A distância de Jerusalém até a cidade de Emaús era 11 quilômetros, né? E havia uma ordem, olha, ouvir a voz. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, porque ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Esse era o ensinamento, que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar. E a gente vê que esses homens no caminho de Emaús, eles estão indo embora. Eles perderam a esperança que era Jesus. Por quê? Porque eles não ouviram a voz do Senhor. O Senhor disse que o Cristo ia ressuscitar ao terceiro dia, mas antes do dia terminar, eles já estavam indo embora, né? Aqui, ó, versículo 24, 21, que diz assim, ó: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Quer dizer, era o terceiro dia, o dia não havia acabado e eles estavam indo embora. Por quê? Porque não ouviram a voz do pastor. E Jesus diz lá em João 10, né? Aqueles que não são meus não ouvem minha voz. Então, quantas vezes nós estamos na presença de Deus, estamos na casa de Deus, mas não estamos ouvindo a voz de Deus, como esses discípulos. Eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Então eles estavam vivendo a vida dele, porque quando nós não ouvimos a voz do Senhor, querido, nós vivemos a nossa vida. Quer dizer, eu quero me vestir da minha maneira, quero andar da minha maneira, quero falar da minha maneira, quero ter o meu jeito, não quero ser incomodado por ninguém, né? Quer dizer, não é essa a voz de Jesus. Porque Jesus diz lá no livro de João 16, 33, né? No mundo tereis aflição. Então quer dizer, eu não vou viver uma vida de oba-oba, de felicidade. Por quê? Porque o servo de Deus, ele é aflito, querido. Quando você chega num lugar, tem aquela perturbação, né? E você está ali, você tem que estar. Então esses discípulos, eles não ouviram a voz de Jesus. Samuel, ele pensa, porque ele ainda não tinha experiência, então ele pensa que era Eli. Eli, por ser mais experiente, ele ensina Samuel, e a partir daquela hora, ele começa a ter uma outra visão, né? Jesus havia discipulado. Você vê que o texto aqui diz que eles eram discípulos de Jesus. Jesus havia discipulado, eles estavam com Jesus, mas não ouviram aquilo que Jesus disse: ficar em Jerusalém. É como os discípulos. Os discípulos, Jesus, ele dá todo o plano, né, para os discípulos. E quando Jesus, ele é crucificado, os discípulos se escondem. João 19, 19. E Jesus volta no cenáculo e eles estão lá. A Bíblia diz que eles estavam com medo. Por eles estar com medo do judeu, então o que acontece? Ele se esconde. Por isso que nós temos que estar atentos, querido, para ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor está falando conosco constantemente, através da sua palavra, né? Através de alguém, né? Às vezes eu estou ali aflito, mas não vou lá, Senhor, falar comigo, porque quando a gente faz isso, Deus fala, querido. Deus fala conosco. Ele faz com que a gente ouça a voz dele através do Espírito Santo, seja uma palavra, seja alguém pregando, seja um hino cantando, né? Por quê? Porque ele diz em João 14: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um Consolador, um Espírito de verdade, e ele estará convosco até a consumação do século. Então essa é a voz que fala dentro de nós, amado.
mas nós precisamos ter comunhão com o Pai. Para você ver, Samuel estava sendo preparado para ter comunhão com o Pai. Quando o Pai prepara Samuel, o profeta que não mais estava ouvindo a voz do Senhor, por quê? Porque Eli deixava os filhos fazer o que eles queriam. Os filhos de Eli faziam o que eles queriam. Então Eli não estava mais ouvindo a voz de Deus. Então Deus prepara Samuel para quê? Para assumir o cargo de Eli. E sabe o que eu acho interessante? Que um profeta, um sacerdote, tinha que ser da linhagem da tribo de Levi. E Samuel é benjamita, querido. O que quer dizer isso? Que nada impede a obra de Deus. Quando Deus quer fazer, Ele vai fazer com aquele que está à disposição. Se eu não quiser fazer, Ele vai te usar. Mas você tem que estar atento para ouvir a voz do Senhor. Como Samuel. Deus tira um levita, porque Eli era um homem levita, da tribo de Levi, segundo a lei. Aí assume o sacerdócio, porque Samuel ele foi profeta, sacerdote e juiz. Quer dizer, pega Samuel e põe no lugar de Levi, tira de quem é da hora. Por quê? Porque não queria ouvir a voz de Deus. É como muitos, como a gente falou antes do culto começar. Quantos vêm aqui, mas não querem ouvir a voz de Deus? Querem ouvir a voz do seu coração, querido. Porque o diabo ele fala também. O diabo ele fala, né? Ele pega. Com quem que o diabo falou? Com Jesus, capítulo 4 do livro de Mateus. Quando Jesus tem fome, 40 dias, o que o diabo fala para Jesus? Lança-te daqui, porque não está escrito que dará ordem ao Salmo 91, querido. O diabo usa o Salmo 91 para falar com Jesus. Ele vai falar contigo também dessa forma, se ele quiser e ele achar que aquela palavra se adequa a você. Porque ele manda Jesus se atirar e diz assim, mas não está escrito, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que não tropece teus pés em pedra. O diabo usa a palavra, mas o Senhor está ali, está atento, Ele está ouvindo a voz de Deus, Ele tinha um chamado, querido. Então quer dizer, a gente tem que estar atento na voz do Senhor, constantemente, porque a voz do Senhor, ela traz vida, amado. A gente vê, né, Paulo, capítulo 9, quando ele se encontra com Jesus, qual é a palavra? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para te recalcitar contra os aguilhões. Quer dizer, Saulo, Saulo, por que tu está, né, dando murro em ponta de faca? Então quer dizer, ele fica cego, ele cai na real. Ele ouve a voz de Jesus. E acontece o quê? Quando ele ouve a voz de Jesus, ele vai orar, ele vai buscar, né? Olha só, e o que Jesus faz? Pega Ananias, querido. Ele precisava pegar Ananias. Esse é um mistério de Deus que o ser humano não quer entender, querido. O ser humano não quer entender a palavra de Deus e a voz de Deus. Ele não precisava pegar Ananias. Por quê? Porque ele aparece para Saulo. Querido, se Jesus apareceu a Saulo, ele precisava usar Ananias? Lógico que não. Ele podia deixar Paulo cego? Não. Mas essa foi o tratar de Deus com Saulo, querido. Mas Saulo estava atento. Por quê? Porque Jesus aparece a Saulo e depois manda Ananias ir na casa de Saulo. Aleluia. E Ananias mesmo com medo, querido. Por quê? Porque quando Jesus fala com Ananias fala assim, aquele homem mata crente, aquele homem é bandido, aquele homem é ladrão. Aí ele fala, vai lá, porque aquele homem é um vaso que eu escolhi, e você é esse vaso. Mas você precisa entender, Ananias ouviu a voz de Deus. Ananias ouviu a voz de Jesus. Saulo estava lá, querido. Ananias, ele pega a pior parte de Saulo. Por que a pior parte? Porque ele só conhecia o Saulo matador, querido. Aquele homem entrou, ele caminhou, ele foi atrás do povo cristão para matar.
Então Ananias estava indo falar com o homem matador, querido. Mas ele ouve, por quê? Porque a voz do Senhor traz vida. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente recebe vida, querido. Então Saulo, quando Ananias chega lá, Ananias profetiza sobre a vida de Saulo, e a Bíblia diz que cai aquelas escamas dos olhos dele. E sabe o que acontece? Saulo ouve a voz de Jesus e faz o quê? Na mesma hora ele vai pregar Jesus, querido. Porque quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, o nosso interior move. João 7,38, rio de água viva fluem do nosso interior. O Espírito Santo, ele se move dentro de nós. Nós ouvimos a voz de Deus e queremos ser outro abençoado, querido. Esse é o plano de Deus. Por isso eu preciso entender quem eu sou, quem eu fui, né? Porque nós sabemos quem nós fomos. Cada um de nós aqui sabe. Eu era um verme, um bruxo, né? Um cara que usava cocaína, maconha para zoar, para bagunçar, que tomava cachaça. Mas eu ouvi a voz de Jesus quando ele disse lá no livro de Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e sou humilde. A voz do Senhor, vem! Aí eu vim, aí eu tenho que continuar. Querido, porque não adianta eu só estar aqui, eu preciso ouvir. Porque vocês têm testemunho de que 90% dos que saíram aqui não resistiram. Não é isso? Por que não resistiram? Porque não ouviram a voz do Senhor. Porque o Senhor fala. Quando Deus cria Adão, Adão peca. O que Adão fala para Deus? Quando Deus diz assim, aonde tu estás? Adão ouve a voz de Deus e diz assim, eu estava nu, eu me escondi. Então o pecado, ele é conhecido. Só que a gente precisa ouvir, querida, a voz de Deus, né? A gente precisa estar atento, porque Jesus, ele fala conosco a todo tempo. João 5:25, diz assim, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão, querido. Aleluia. Viverão. Eu estava morto, em pecado e ofensa. Eu ouvi a voz de Jesus e ele me ressuscitou, querido. Glória a Deus. Porque estar vivo não é você estar andando em cima da terra, não. Porque tem muita gente andando em cima da terra que está deprimido, angustiado, triste. E muitos já foram crentes, tomando remédio, querido, para dormir, remédio de depressão, tarja preta. Enfrentando o diabo contra si, querido. A voz do Senhor, ela calma. A voz do Senhor, ela relaxa. Quantas vezes, querido, eu deprimido, triste, ia lá, orava. Daqui a pouco parece que aquele peso saía. Por quê? Parece não. O Senhor ia lá e tirava, né? Ele cumpre, amado. Né? Vinde, olha o texto, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu estou cansado, oprimido, então eu ouço, opa, Jesus falou que vai me aliviar. Então eu corro lá para os pés de Jesus, vou lá falar com ele, Senhor, eu estou cansado, eu estou afadigado, eu estou pesado, Senhor, alivia meu fardo, meu peso. Aí você está orando, está buscando, está clamando, é como Daniel, né? Daniel está conversando com Deus ali, aí Daniel está cansado,
dia jejuando, buscando a face de Deus. De repente o anjo do Senhor aparece. A Bíblia diz que Daniel perde as forças, o anjo toca nele e ele se põe de pé, querido, ele se levanta. Essa é a voz do Senhor. A gente vê que Jesus, ele está ali no Getsemane orando, buscando a presença de Deus. Jesus está ali clamando, pedindo, chorando lágrima de sangue. De repente a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai lá e conforta o Senhor Jesus, querido. Mas é preciso eu ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. O que ele diz em João 10, querido, né? O que ele diz em João 10, mas às vezes a gente só quer ouvir a voz do nosso coração, contrariando a voz do Senhor Jesus. A gente vê que Jesus, no livro de João 10, ele se coloca numa posição de pastor, né? Numa posição de pastor, de cuidado, de proteção. Olha a posição que Jesus se coloca. Por quê? Porque quando Jesus diz ao Pai, eu vou, que a Bíblia diz que Jesus, ele se despojou do resplendor da sua glória, que ele se fez homem, querido, e habitou entre nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, João capítulo 1. Então quando ele faz isso diante de Deus, ele assume uma responsabilidade com a humanidade. Por isso que João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira, porque Jesus ali, ele assume uma responsabilidade. Ele traz a obra de Deus, a criação de Deus, ele traz a responsabilidade para ele. Porque Deus quis destruir a humanidade com Moisés. Ele quis destruir. Ele diz assim, destruirei todo mundo e de ti farei uma nova nação. Moisés diz assim, não, Senhor, não faz isso não. Porque depois o que irão falar de ti? Proteção de Moisés, protegendo a presença de Deus, querido. É assim que eu e você tem que ser, né? É como ela disse aqui, o camarada vem aqui, dá um testemunho, amanhã ele está batendo as pernas. Nós temos que proteger o nome de Jesus. Nós temos que guardar, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque a gente vê que Samuel, ele ouve a voz de Deus. E Deus deu um ministério a ele que não era dele. Samuel não era para ser sacerdote, nunca. Por quê? Porque a lei ordenava sacerdote da tribo de Levi. Isso está na lei, está no livro da lei, está no livro de Levítico. Mas Deus quebra um paradigma e coloca um benjamita no lugar de um levita. Por quê? Porque estava na posição, querido, estava ali, estava ouvindo a voz de Deus. E quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, Deus tira do chão e põe no alto. Você vê Davi, um pastor de ovelha que assenta num trono, porque ouviu a voz de Deus. Quando que ele ouviu? Quando ele vai lá lutar com o gigante. Ele não ia lutar com o gigante, não era plano dele. Ele foi lá levar queijo e pão para os irmãos, mas ele chegou lá, ele ouviu uma afronta contra o exército de Deus, ele ouviu o diabo afrontando o povo de Deus, e ele disse, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Glória! Olha a ação, querido. Ele ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque ele começou a imaginar, Deus me deu o urso, Deus me deu o leão, então eu posso pegar ele, porque nada é na hora. Davi começou a pensar, eu creio assim, não está escrito na Bíblia, mas eu creio que Davi começa a pensar, se Deus me deu o urso, se Deus me deu o leão, e esse camarada está afrontando 3 meses o exército de Deus, não, alguém tem que matar esse gigante. E eu creio que ali o Espírito Santo, amado, começa a falar no coração de Davi, eu vou te dar ele na tua mão, ele é a tua vitória, ele vai te pôr de pé, enfrenta, porque a vitória é tua. Aleluia. Eu creio, querido. Aleluia, eu também. Porque Davi era sensível à voz de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que parar um pouco, querido, e ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Porque é o que ele diz assim, os meus, João 10, ouvem a minha voz. E o que eles fazem? Venha ao meu encontro. Ó, para nós encerrar aqui, Aleluia. dar continuidade
ao texto aqui. Ó aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, quer dizer, ele está na frente, né? E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, querido. O crente que conhece a voz de Deus não se desvia. Por quê? Porque ele está atento, amado. Você vê que os apóstolos, Jesus entra no cenáculo e fala com eles e sopra sobre eles o Espírito. O outro texto que a gente vai ver, a gente já vê lá em Atos dos Apóstolos, que é no Pentecoste. Entendeu? Jesus visita os discípulos e diz assim: meu irmão, o que vocês estão fazendo aí, rapaz? Tudo o que eu preguei, e eles param, eu creio, não está nada escrito, mas eu posso fazer uma comparação aqui, né? Por quê? Porque Jesus aparece, ele atravessa a parede, querido, e entra dentro do cenáculo e diz assim: eu estou vivo, eu ressuscitei, rapaz, estou falando com vocês. Tomé diz assim: tu me mostra o furo, me mostra a lança, e Jesus fala: está aqui, rapaz, eu sou real, eu sou verdadeiro, ouça a minha voz. Glória a Deus. Então eles ouvem. E aonde é o outro texto? Aleluia. Lá em Jerusalém, no meio dos judeus, no meio dos fariseus, dos saduceus, no meio dos romanos, quer dizer, perderam o medo, querido. E você trafega isso aí, o capítulo 2, Jesus completa o que Joel diz 2. Joel 2 diz, Jesus completa, né? No capítulo 3, o sarrafo começa a comer. Por quê? Porque eles ouviram a voz do Senhor. Glória a Deus. E eles ficaram incomodados. E eles foram lá, querido, fazer aquilo que Deus estava mandando. Aí o que acontece? Os fariseus e saduceus pegam Pedro, João e dão um couro, porque um coxo é curado. Mas ele diz assim: não, nós não pode parar, porque crente não para, que vem a luta, vem a guerra, vem a dor. Aquele que ouve a voz de Deus não para, ele se arrasta, ele se arranha, ele se espeta, ele perde a perna, o pé, a mão, a cabeça, mas não para. Por quê? Porque a voz do Senhor ecoa na mente dele. O Espírito Santo fala: se você não está ouvindo a voz de Deus, pare, se converta, se levante, fique de pé. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus nos chamou, a querido. verdade. E Ele assumiu um compromisso comigo e com você, quando Ele diz: vem a mim. Ele diz assim: vem a mim, né? Vem. Então Ele conforta. Por quê? Porque no Getsêmani, chorando lágrima de sangue, o Senhor, o Pai, mandou falar: conforta o Cristo, porque é chegada a hora onde ele vai ser pregado, chicoteado, mas ao terceiro dia ele vai se pôr de pé e vai se levantar e vai assumir o trono. Glória a Deus. E sabe onde nós estaremos, querido? Glória a Deus. Com Ele. Então quer dizer, ouça a voz de Deus, tá bom? Ouça a voz de Deus, porque a voz de Deus, Obrigado, Senhor. todo dia Jesus fala conosco, amém? Deus abençoe os irmãos, tá bom?